Estamos no ar com mais uma Rádio Apologia da História. Eu sou o Yuri Carvalho e estou aqui novamente com meu amigo Matheus Lima. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, obrigado pelo convite, Yuri. Vamos então aqui repercutir algumas das notícias das últimas semanas e fazer nossos comentários históricos sobre elas. É isso aí, lembrando que o objetivo nosso aqui é ajudar vocês aí a entender um pouquinho mais do nosso presente, do nosso cotidiano, repercutindo essas notícias, mas fazendo esse paralelo, né, com o passado histórico. Então, dessa vez, nesse episódio, a gente vai falar bastante sobre patrimônio histórico, né? A gente tem algumas notícias aqui que falam sobre isso, né? E a gente vai comentar mais no final sobre esse tema específico. Mas qual que é a nossa primeira pauta de hoje, Matheus? Então, a nossa primeira notícia foi dada pelo R7. Estátua de mercador de escravos é jogada em Bristol. Monumento a Edward Colston, ligado à companhia que escravizou mais de 84 mil africanos no século XVII, foi alvo de atos contra o racismo. Isso aí, então foi uma imagem que enfim, girou o mundo aí, né? Não sei se chegou a ver no dia, Matheus. Eu não vi no dia, vi depois, na verdade vi quando tu me mandou a notícia. Mas é interessante como os atos contra o racismo que se iniciaram nos Estados Unidos, eles ganharam uma amplitude mundial, se espalharam por diversos outros países e atingiram também a Inglaterra. Isso, então, aqueles protestos que iniciaram, né, por causa da morte do George Floyd nos Estados Unidos, continuou ganhando repercussão e eu achei interessante isso, ele foi ganhando as suas características regionais, né? Então, por exemplo, quando chegou na Inglaterra, ganhou ali as suas peculiaridades, né? Assim como, eu não sei se você viu, na França também teve um caso parecido, e lá tá ganhando também essas características regionais, né? Então é algo que inicia, assim, motivado por um caso específico, mas que vai repercutindo em vários países, né? Por essa questão do racismo, mas vai se expandindo justamente porque há casos parecidos e há, enfim, essas celeumas mundo afora. No Brasil repercutiu por causa do caso do menino aquele, né, que caiu do prédio na Bahia, que também era um menino negro e coisa e tal. Então, é impressionante como essa temática continua reverberando, né? O que faz todo sentido, né? Porque o racismo é algo que perpassa diversos povos e tem reflexos históricos também muito profundos nas sociedades. E faz todo sentido que ganhe características locais e que as pessoas traduzam essa revolta dentro da sua própria cultura e dos seus próprios símbolos. Exato, e lá na Inglaterra, um dos principais símbolos que passaram a ser questionados foi justamente esse ligado ao Edward Colston, na cidade de Bristol, do qual ele é natural, né? O Edward Colston, ele teve uma estátua erguida em sua homenagem porque ele foi um cara que teve ali principalmente na cidade de Bristol, mas também em Londres, foi muito ligado com função de caridade, ele doou muito dinheiro a hospitais, a escolas e coisa e tal. Então, tem muitas escolas, ruas e coisas com o nome dele lá, principalmente na cidade natal dele, e tem em questão essa estátua, né, que foi erguida em sua homenagem. Mas aí que tá, começou a se questionar assim, tá, mas tudo bem, ele tem esse lado, né, mas de onde é que veio essa riqueza que ele, enfim, depois destinou bastante à caridade? Veio do mercado de escravos, né? Então foi um cara que enriqueceu ali no século XVII, no final do século XVII, justamente no mercado de escravos. Aí a Inglaterra passa a olhar para si mesma, né, e questionar, poxa, a gente está homenageando um escravista, né? Um cara que foi responsável ali pelas dezenas de milhares de escravos, né? De escravizar aquela população ali na costa africana, e pela morte de milhares deles também, que nem conseguiam chegar no destino. Então esse cara, no mínimo, extremamente problemático, né? E isso foi frontalmente questionado ali no dia 7 de junho, quando a estátua dele veio abaixo, nesses protestos do Black Lives Matter,
como um símbolo escravocrata, né? Ou seja, é um cara que enriqueceu às custas da escravidão negra. E aí eles pegaram essa status, e não foi só ingleses negros, mas brancos também participaram disso, ou seja, né, questionando essa herança, né, inglesa, e jogaram lá no fundo do rio a estátua, um vídeo que correu o mundo aí. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse personagem, né, o Edward Colston, o Eduardinho. Ele ficou rico. Ele já vinha de uma família rica, na verdade, o pai já era comerciante, e ele acaba se tornando extremamente rico ali no período da restauração da monarquia inglesa com o rei Carlos II, que era filho do Carlos I, que foi morto durante a Revolução Puritana, que foi decapitado, né? O primeiro rei decapitado da história. Então, depois da Revolução Puritana, a gente tem a ditadura Cromwell, tudo que a gente já comentou aqui no vídeo no canal. Tem aqui no canal um vídeo, a gente fez uma super aula de 3 partes, eu dividi ela em 3 partes, e se não me engano está na segunda parte do vídeo chamado Raízes da Revolução Industrial na Inglaterra, quando a gente está falando ali sobre, justamente nessa parte aqui do final da República, do curto período de República Inglesa e a restauração monárquica, quando o filho do Carlos I é convidado a voltar ao trono, né, com uma maneira de pacificar o país e, enfim, tentar consolidar ali o anglicanismo, que era algo que vinha se arrastando há bastante tempo. Então, o Colston, ele vai se tornar membro de uma dessas empresas de monopólio, né, que são empresas privadas que ganhavam o monopólio da coroa para fazer determinado tipo de comércio. Eles faziam comércio de ouro, prata, marfim e também de escravos. E olha que interessante, essa empresa ela foi criada pelo próprio rei Carlos II e o seu irmão, o James, que depois se tornaria o James II, né? Seria o herdeiro do Carlos II. Ou seja, ela era uma empresa privada, mas que tinha no seu capital da coroa inglesa, né? Como se fosse um capital privado, né? Então, e outra coisa interessante também, sabe quem mais fazia parte dessa empresa, Matheus? Ela chamava Royal African Company. John Locke, nosso filósofo, um dos pais do iluminismo, conhecido como pai do liberalismo. Também tem vídeo aqui no canal sobre ele, no vídeo Iluminismo. Antes dele assumir as posições que questionavam o tráfico de escravos, ele tinha participação nessa empresa monopolista aí, a Royal African Company, né? E o Edward Colston enriqueceu demais com essa companhia, né? E essa companhia só vai entrar em crise quando acontece justamente a Revolução Gloriosa, que é quando James II é deposto pelo seu sobrinho, o Guilherme de Orange, que casa com a sua filha, né? Ou seja, um casamento entre primos, que vai acontecer lá a Declaração dos Direitos, a Bill of Rights, que vai entrar de frente, né, contra o mercantilismo e a intervenção do Estado, e, portanto, essa empresa vai perder o monopólio da coroa. E aí ela vai entrar numa crise muito grande e ela vai acabar não conseguindo competir com outras empresas de mercadores ingleses que iam lá escravizar as pessoas na África e vender principalmente no Caribe ali. O Edward Colston também foi sócio de outras empresas, né? Ele se tornou um burguês extremamente rico e de capital variado. Ele, apesar de ter nascido em Bristol, ele acaba ficando em Londres, né, onde ele acaba estudando, enfim, criando as firmas dele. E ele vai ser sócio, inclusive, de uma refinaria de açúcar que, veja só, vai refinar o açúcar que era produzido pelos escravos que eram do Caribe inglês, né, daquelas ilhas caribenhas ali da Inglaterra, que a sua própria empresa vendia lá. Então ele enriquecia duplamente, ele enriquecia na venda de escravos e novamente quando o açúcar chegava na Inglaterra. Então ele foi um cara símbolo desse período de acumulação de capital, desse capitalismo, né, inglês da virada do século XVII para o século XVIII, e marca uma característica muito interessante ali, que é que muitos defensores, né, de um capitalismo utópico, né, ou algumas coisas que a gente acaba conhecendo como anarcocapitalismo, de maneira vulgar ainda, né, esse período ele é extremamente ligado com a escravidão.
né, com a exploração dessas pessoas, das pessoas negras, pessoas que eram sequestradas na África, separadas das suas famílias e levadas para trabalhar de maneira forçada. E esse período está intimamente relacionado com isso. Então, muitas vezes a gente tem uma ideia um pouco inocente, um pouco superficial de que, tipo, o Brasil tinha trabalho escravo, mas a Holanda, a Inglaterra, né, não tinham essas coisas. Eles eram contra a escravidão. Eles até foram depois, né? Mas nesse período aqui, tanto a Inglaterra quanto a Holanda, tem que lembrar que a Holanda também tinha uma companhia monopolista, né, que era a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que era responsável por escravizar e vender escravos, né. Então, esse período inicial aqui do capitalismo, ele é extremamente ligado à questão da escravidão, né. Não haveria o capitalismo como a gente conhece hoje sem a questão da escravidão da mão de obra negra, né, e africana. Então esse foi o Edward Colston, que morre extremamente rico e conhecido como o grande benfeitor da cidade de Bristol. E é por isso que ele ganhou uma estátua lá. Ele teria gasto milhares de libras esterlinas, que era a moeda inglesa, justamente fundando escola, hospital e não sei o que, mas tudo com base na exploração da mão de obra escrava negra. E aí algumas pessoas questionaram se nós deveríamos destruir monumentos, estátuas desse tipo, ou se deveríamos preservar, porque bem ou mal fariam parte da história daquele povo, daquela nação. O que tu acha disso? É a grande polêmica que se instalou aí, né, nesses últimos 15 dias, foi justamente essa, entre aspas, polêmica, né, porque na minha concepção não é muita polêmica, não. Eu ainda não tenho uma posição absolutamente, enfim, definida sobre isso, mas eu acho que com certeza uma estátua do Edward Colston não merece estar à vista. Quem sabe no fundo de um museu, né? Mas confesso que ver a imagem da estátua dele indo pro fundo do rio não me deixou triste. Vou ser honesto aqui. E você, Matheus, o que você acha? Não me deixou triste também, e eu acho que essa solução que tu deste, ela é muito boa. De repente, dentro de um museu, com alguma contextualização, onde aquilo ali possa inclusive ser questionado dentro da própria lógica ali da organização do museu, da exposição, mas quando a gente coloca numa praça pública, num local de visitação, isso realmente é algo que, no mínimo, vale o questionamento se deveria estar lá ou não. E também a gente não pode esquecer que destruir, colocar abaixo monumentos que a sociedade considera que não a representam mais ou que representam ideias que devem ser combatidas, não é algo novo. Às vezes as pessoas apresentam isso como se fosse um movimento de vandalismo que está surgindo por aí, Sim, que quer derrubar a memória. E em muitos momentos históricos, em momentos de transição, em momentos de revolta popular, muitos outros monumentos, muitos outros locais foram ocupados, foram derrubados, foram substituídos por outros. Quando se estabelece um novo governo, quando se cria uma revolta, se constrói uma revolta popular, em diversas situações nós temos uma mudança, dar um novo significado e substituir mesmo alguns monumentos por outros. É só a gente pensar na própria Revolução Francesa, a importância que foi a tomada da Bastilha, por exemplo. Exatamente. Estátuas são símbolos, né? E quando a gente ergue estátuas, você, enquanto sociedade, né, dá-se a entender que aquilo é um símbolo do que nós somos e do que nos representa, ou de um ideal que a gente quer alcançar. Então, é extremamente é tão simbólico quanto aquela estátua, o ato de derrubar uma estátua, né? Pode ser tão simbólico quanto erguer uma estátua, derrubar uma estátua é também importante, né? Me vem à cabeça aqui duas imagens de queda de símbolos. A primeira é aquela suástica sendo explodida em cima do Reichstag pelo Exército Vermelho no final da Segunda Guerra Mundial, né? Aquela imagem, ela é
extremamente simbólica, ou seja, ali é o fim da Segunda Guerra Mundial, o fim do nazismo, né? Aquela suástica explodindo. Ninguém falou naquele momento, não, isso foi vandalismo, né? Vamos suástica ali. Isso, não, vamos deixar a suástica ali em cima do Reichstag, porque mostra como foi uma época. Ninguém nem questiona isso, né? E é exatamente por isso que eu falei em polêmica entre aspas, porque quando se refere a um senhor de escravos, ou a um escravocrata, ou a um dono de uma empresa monopolista que traficava seres humanos da África, aí, não, mas espera aí, de repente não é bem assim. Então a gente tem que pensar nisso, né? A importância desses símbolos. E outra coisa que me veio na cabeça, que é tão simbólico quanto, é a queda do Muro de Berlim, né? A queda do Muro de Berlim é extremamente simbólica. Claro que se preservou partes do muro, mas é parte do muro destruído, né? Exato. Não é o muro inteiro. Tipo, pessoal, vamos reunir Berlim aqui, mas vamos deixar o muro intacto, porque ele, né, sem violência, por favor, vamos fazer a reunificação aqui, mantendo esse símbolo de separação. Não, né? Isso não é nem cabível, assim. Então, inclusive, acho que seria muito legal se mantivessem aquele púlpito ali onde estava a estátua e colocasse aqui, uma vez havia uma estátua. Ia ser muito didático, né? É verdade, verdade. E outra coisa que me ocorre aqui é que a gente costuma pensar as identidades dos países como se elas fossem algo fixo. E, no entanto, a gente sabe que isso não existe. A sociedade está em constante movimento. As ideias se alteram, as relações sociais se alteram, e é normal que a nossa relação com a memória também se altere. Com certeza. A gente pode, assim, afirmar, né, que a Inglaterra de 2020, socialmente composta, não é a Inglaterra do século XVII, né? Ela é extremamente mais diversificada, etnicamente mais diversificada, e os ingleses de hoje olham para o passado do seu país e têm o direito de questionar aquilo ali e aqueles símbolos também, né? Exato. Bom, vamos para a nossa próxima notícia que, de certa forma, também se relaciona com essa. A notícia do dia 10 de junho do site da Exame. Racismo. Por que a HBO tirou e o vento levou do catálogo? Após coluna de ganhador do Oscar, HBO Max tirou de seu streaming filme de 1939 que traz controvérsia sobre o modo de retratar negros e guerra civil americana. O que aconteceu lá? Então, você já viu o filme, Matheus, O Vento Levou? Eu já vi, mas vi há muito tempo. Não vi com um olhar crítico que hoje eu teria, né? Pelo que a gente lê, justamente pelo que a gente vai discutir aqui agora. Uhum. Mas dá pra dar, assim, uma sinopse do filme pro pessoal entender do que se trata? Ele conta a história de uma moça da elite do sul dos Estados Unidos que acaba tendo a sua vida afetada pela guerra civil. Ela, inclusive, perde tudo e ele acaba tendo um tom de nostalgia desse passado perdido. Uhum. É justamente essa a grande polêmica, né? Ele é um filme que ele tá bem reproduzindo o período que ele foi feito, assim, né? Então ele fala de um período de fortes tensões raciais, né? A gente tem que lembrar que o sul dos Estados Unidos, nesse período ali, né, nos anos 30, ainda não tinha, os negros não tinham direito a voto, né? Isso só foi conquistado nos anos 60. Então a gente tem, depois da Guerra Civil, que foi um conflito que durou ali nos Estados Unidos entre 1861 e 1865, né, com a derrota do sul, dos confederados, a gente tem os estados no sul dos Estados Unidos criando uma memória própria, né, daquele período ali. Apesar de eles terem perdido o conflito, eles constroem, né, essa identidade do sulista baseado nesse conflito, mas com outras características. Então ele acaba se perdendo ali a essência do conflito, que foi em relação à escravidão, né? E ele acaba entrando numa discussão do tipo, não, a guerra aconteceu pela tirania do Lincoln, uma disputa entre federalismo ou não, ou seja, qual o papel do Estado, né? E ele vai colocando para debaixo do tapete essa questão da escravidão negra, que foi
questão essencial, primordial ali para o estouro da Guerra da Secessão, né? E o filme, ele tem essa visão bastante romântica do sul dos Estados Unidos no período. E ele é extremamente problemático, entre outras coisas, porque ele reproduz, né, alguns estereótipos muito racistas, né? Então os personagens negros que tem no filme, eles representam esses estereótipos de negros no cinema antigo nos Estados Unidos, que são hoje peça de estudo sociológico, né? De representação do negro na mídia, nos romances, nos filmes, na arte como um todo, né? Então aquela questão do negro servil, né, inocente, burro, aquele que está conformado com a escravidão, que está ali para servir mesmo, como se fosse da natureza dele, né, de não questionar. Então tudo isso está no filme e torna o filme extremamente problemático. E aí quando houve então essa crítica, né, se não me engano foi no New York Times, a HBO resolveu tirar do seu streaming para colocar ele de volta, né? E também se criou de novo aqui, entre aspas, né, uma polêmica, falando, não pode. No mesmo dia eu li, assim, no Brasil, pra você ver como funcionam as coisas, né? No Brasil, gente criticando essa decisão da HBO lá nos Estados Unidos, falando, isso é geração mimimi, isso é a ditadura do politicamente correto, qual o problema do filme, não sei o quê. Né? Então, quando na verdade o que a HBO quer fazer é recolocar, mas com um aviso lá no início, né? Nesse caso, então, não é uma destruição de um símbolo, ou seja, eles não vão deixar de exibir o filme, mas eles vão colocar o filme com uma legenda inicial ali, né? Com um aviso, um manifesto assinado por uma historiadora negra que vai problematizar ali e avisar os espectadores que estão vendo essa obra. E seria interessante a gente falar, né, que O Vento Levou não é qualquer filme também, né, Matheus? O Vento Levou foi considerado um dos maiores filmes de todos os tempos, assim, né? Exatamente, o filme é considerado um clássico, levou um monte de estatuetas no Oscar, inclusive houve um Oscar de atriz coadjuvante para uma atriz negra, mas foi o primeiro, inclusive. Foi o primeiro, mas teve todo um rolo em relação a isso, porque o hotel onde acontecia a cerimônia não aceitava o ingresso de negros ali. Então teve que acontecer uma negociação da academia para que ela fosse permitida, e ainda assim ela ficou isolada numa mesa lá no final do salão, né? Então, que já mostra que essas tensões continuaram muito fortes nos Estados Unidos, ali nos anos 30, final dos anos 30, início dos anos 40. Isso só vai começar a mudar mesmo nos anos 60, né, com toda a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Isso, hoje a gente tem, obviamente, né, ainda temos a questão do racismo, mas naquela época a gente tinha a segregação, né? Se hoje a segregação é proibida, mas ela continua de maneira cultural, digamos assim, nos Estados Unidos, naquele período, ela era lei, né? E isso é muito importante, assim, é um marco, né, na história dos Estados Unidos, isso. Então, realmente, quando teve o Oscar do filme, os atores negros do filme não puderam se sentar na mesma mesa que os atores brancos, né? Apesar da atriz ter ganhado o Oscar, ela não pôde, né, nem participar da festa de premiação depois, nem nada do tipo. Então, extremamente problemático o filme já para sua época e extremamente problemático para os dias de hoje, né? Ainda mais quando os Estados Unidos novamente em convulsão em relação a essa discussão do racismo, ou seja, e novamente aqui a discussão do patrimônio histórico, ou seja, esse filme é um patrimônio histórico dos Estados Unidos, né? Imaterial, mas um patrimônio com certeza. E ele também está sendo questionado. Então, enquanto na Inglaterra tem a derrubada da estátua do escravocrata, nos Estados Unidos a gente tem a derrubada do filme que, enfim, se não faz uma defesa da escravidão, passa um pano, assim, que é uma beleza, né? Exatamente. Tem muitos outros filmes que geram essa discussão também, né? E como que a gente deve lidar com eles. Por exemplo, o cinema nazista, né? A gente tem aquela cineasta Leni Riefenstahl, que ela é considerada revolucionária nas técnicas de filmagem. Ela fez, por exemplo, O Triunfo da Vontade. Tem toda a criação de uma estética, uma importância estética da diretora,
No entanto, na produção da propaganda nazista. Então, como que a gente lida com esse tipo de filme, né? Claro, a gente só pode lidar com eles contextualizando. Então, essa decisão da HBO foi muito acertada, né? O filme vai sair e vai retornar com um manifesto que vai colocar isso dentro do contexto. Acho uma solução muito boa para si. Sim, também acho que nunca o filme iria desaparecer, né? Não tem como isso hoje na era digital isso acontecer, mas acho que não seria uma boa solução. Eu prefiro essa solução que, inclusive, torna aquilo peça de um estudo de racismo mesmo, né? Ou seja, temos aqui o filme aquele, mas esse filme apresenta, né, traços do racismo do período, etc, 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 né? E eu lembro que apareceu um pouco desse debate em relação à estátua também, que a gente estava falando na pauta anterior ali. Mas como eu vi no Twitter, alguém postou assim: se alguém tá com saudade da estátua, eu tenho aqui um arquivo com 1 GB de fotos daquela estátua, então pode ficar tranquilo. Não, agora tu sabes que um filme... Isso é interessante, essa discussão toda, porque aquele filme que é considerado o fundador do cinema americano é justamente O Nascimento de uma Nação. Exatamente. Que é um filme que retrata a história da Ku Klux Klan. Exatamente. É um absurdo, né? Aquilo que é representado ali no filme. No entanto, ele tem essa importância histórica de ter dado início ao cinema norte-americano como a gente conhece. Que é de 1915 o filme, né? Isso, inovações técnicas, né? De não ser apenas o cinema antes era quase que um teatro filmado, e a partir ali do Nascimento de uma Nação a gente já tem a utilização de técnicas cinematográficas que criam uma linguagem própria do cinema, como uma arte independente, né? Então ele tem essa importância estética e é um filme com um conteúdo absolutamente racista. Absolutamente racista. Exato. Né? Tem blackface, que o negro ele estupra e mata uma jovem, e aí todo o filme é horroroso. Esse filme ele é uma peça de ódio assim, racial absurda, e realmente está na gênese do cinema dos Estados Unidos, né? E foi algumas décadas anterior àquele, né? Então, para ver como essa questão da mentalidade da época era bastante problemática, né? Exato. E para encerrar só... Quer falar mais alguma coisa? Não, é isso. Tá, então só para encerrar, porque tem uma coisa que eu acho interessante, que há uma corrente, então, diversionista, né, do período da Guerra da Secessão, que vai tentar defender uma memória do Sul e tentar dizer que não, que a Guerra Civil Americana não foi uma guerra pela manutenção da escravidão nos estados do sul dos Estados Unidos, né? Foi por uma questão de autoritarismo, de federalismo, como eu falei. O Sul questiona muito o papel que o Abraham Lincoln teve no período, etc. E aí, eu peguei aqui, só para vocês terem uma ideia, o que seria o vice-presidente confederado, o Alexander Stephens. Ele fez um discurso que ficou muito famoso. Esse discurso foi feito em 21 de março de 1861, tá? Que é conhecido como The Cornerstone Speech, ou o discurso de Cornerstone, que era o lugar lá onde ele fez esse discurso. E aí posso só traduzir um trechinho do discurso? Por favor. Bom, então o discurso diz assim, eu vou traduzir aqui, ele está em inglês, né? Eu vou traduzir. Ele está falando sobre a nova Constituição, tá? A Constituição do Sul. E ele está falando sobre essa grande verdade, né? As fundações dessa nova Constituição. Então ele fala assim, as fundações, elas são construídas, elas descansam sobre uma grande verdade, de que o negro, e aí ele usa o termo negro, né? Não é igual ao branco, que a escravidão, a subordinação à raça superior é natural e uma condição normal. Isso, o nosso novo governo é o primeiro na história do mundo baseado nesta grande moral, nesta grande verdade física, filosófica e moral. Então, só para entender como que esses confederados do Sul
pensava em relação à escravidão. E não foi um Zé Ruela, tá? Foi o considerado vice-presidente confederado no início do conflito. Só para você ter noção do quão fundamental e essencial foi a questão da escravidão para a Guerra Civil dos Estados Unidos. Última notícia: incêndio no Museu de História Natural da UFMG. Fogo destruiu reserva técnica, diz o estado de Minas, no dia 15 de junho. Mais um incêndio, né, Yuri? Mais um incêndio em museus, e Isso. A gente vem acumulando um histórico muito tenebroso nesse sentido. Nos últimos anos, nós tivemos quase que de 2 em 2 anos, às vezes de ano em ano, algum incêndio em alguma instituição importante, seja uma instituição científica ou uma instituição que preserva a memória e o patrimônio do povo brasileiro. Eu até peguei uma lista desses incêndios, né, que o Átila Yamarino postou no Twitter dele. Em 2010, nós tivemos um incêndio no Instituto Butantan. Em 2013, no Memorial da América Latina. Em 2014, no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Em 2015, no Museu da Língua Portuguesa. Em 2016, na Cinemateca Brasileira. Em 2018, aquele incêndio que a gente acompanhou, infelizmente, pela televisão e comoveu muita gente pelo Brasil afora, que foi o incêndio do Museu Nacional. E esse ano, então, um incêndio no Museu de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais. Que coisa triste, né? Cara, e assim, é uma tragédia, né, do ponto... A gente tava falando, esse programa inteiro foi sobre patrimônio, né, e dos patrimônios que devem ser questionados e estão sendo questionados, mas é muito triste ver os patrimônios que devem ser guardados, cuidados, né, e simplesmente no Brasil estão sendo descartados, né, visto como algo sem função, sem importância, né, e estão às mínguas aí, e enfim, os prédios estão apodrecendo e pegando fogo sozinho, basicamente é isso que está acontecendo, e vem acontecendo há anos isso, né. Esse museu, por exemplo, lá de Minas Gerais, eu fui pesquisar o que tinha lá, qual era o acervo, que tipo de acervo eles guardavam. E só o incêndio ele atingiu a reserva técnica onde eram guardadas coleções de arte popular, arqueologia, paleontologia, etnografia, botânica e zoologia. Pensa quanta coisa se perdeu aí e quantas áreas diferentes do conhecimento foram afetadas por coisas que não voltam mais. E então realmente é algo a gente pensar essa relação com a memória, né? Como é triste, né, que se por um lado a gente é tão zeloso da memória de uma estátua de um mercador de escravos, que isso gera uma polêmica tão grande, por outro lado, o descaso que há em torno de instituições que guardam um patrimônio tão rico, tão vasto e tão importante, e que muitas vezes não tem esse mesmo reconhecimento, esse mesmo olhar, e inclusive, né, as situações que essas instituições enfrentam de falta de recursos, de falta de reconhecimento. Então eu acho que isso serve um pouco para pensar qual a relação que a gente tem com o nosso passado, qual a relação que a gente tem com o nosso patrimônio, o que a gente quer preservar, quais são as nossas prioridades. Eu acho que sem isso a gente não consegue avançar na construção de uma cidadania que seja mais plural e democrática. Eu tava, inclusive, a falar sobre isso, assim, né? Nós vivemos a concretização, esses incêndios nos museus, eles são a concretização, né, da falta de política pública para com o patrimônio histórico brasileiro, assim, né, da importância de se preservar isso não só como símbolo, né, como a gente vem falando bastante, mas como fonte de pesquisa, né, ou seja, nós somos historiadores, sabemos assim, a importância que muitos desses museus e instituições têm como fontes de pesquisa, né. Em 2018 foi quando aconteceu o incêndio do Museu Nacional, né, foi em 2018, né? 2018. Quanta coisa tinha lá no Museu Nacional, que era um pouco maior, né? A própria... crânio da Luzia. Exatamente, o crânio da Luzia que estava lá, né? Que foi... Enfim, ele foi recuperado, conseguiram recuperar, mas assim, qualquer informação que foi consumida pelo fogo, acabou. A gente nunca mais vai ter acesso, né? E o nosso passado, ou seja, de tentar identificar e rastrear
como se deu o povoamento inicial da região onde hoje é o Brasil, pode ter se perdido nesse incêndio, a gente nunca vai ficar sabendo disso, né? Até porque, até conversava com o Matheus outro dia sobre isso, se mudou já a hipótese que tinha sobre migração aqui com base no crânio da Luzia, né? Que ela não teria mais aquelas características, falam negroides, né? Ou seja, das populações negras, ela teria outras características, porque fizeram de novo a reconstituição facial. Então, assim, essas coisas são feitas com base nessas fontes históricas empíricas, né? Essas fontes materiais que, cara, se perdem. Tomara que tenham digitalizado tudo, tomara, mas assim, né, é jogar a história de um país pelo buraco, assim, e mais que isso, de um povo, né, pelo buraco. E aí eu puxei aqui, eu lembro que eu tava dando aula em 2018, e eu lembro que eu fiquei extremamente abatido no dia que teve o incêndio do Museu Nacional lá no Rio, e eu fiquei extremamente irritado. Até levei esses dados para aula, para falar para uma turma que eu estava dando aula lá, onde eu basicamente parei de dar aula para falar sobre a importância do patrimônio e tal, né? E dessa questão da falta de política pública para isso. Então, por exemplo, lá em 2010, o Museu Nacional recebia, para passar o ano inteiro, né, um repasse de verbas de R$1 milhão. E aí em 2011 o valor caiu para 643 mil, 40% a menos. Em 2012, ele aumenta um pouquinho, 718, e depois 979 em 2013. E aí, em 2014 para depois, é um horror, assim. Queda, né? Com exceção de 2006. Em 2018, sabe quanto que tinha sido o repasse? 166 mil. 166 mil. Ou seja, em menos de uma década, ele passou a receber praticamente 10% do que ele tinha antes, né? Ou seja, tu não tem como pagar profissionais, tu não tem como pagar luz, tu não tem como pagar reparo técnico, porque basicamente todos esses museus eles estão se incendiando aí justamente porque não conseguem fazer reparo, assim, de trocar a fiação velha por uma fiação nova, caixa de fusível, essas coisas, né? E a tragédia maior, né, que é sintoma dessa doença, que é essa falta de visão da importância da política do patrimônio histórico nacional, por exemplo, na mesma época teve um incêndio. Não sei se você lembra disso, Matheus. Teve um incêndio na igreja Notre Dame em Paris. Claro, lembro, óbvio. E os milionários brasileiros doaram mais para Notre Dame do que doaram para o Museu Nacional. Ou seja, havia um interesse... Olha que maluquice isso, eu não consigo entender, sabe? Não consigo processar isso direito. Né? Quem tem dinheiro no Brasil resolveu doar para a França para reconstruir o patrimônio histórico deles, e para o nosso aqui não houve doação, ou não doações tão significativas assim, né? O quão isso é trágico, né? Que absurdo isso, trágico. Eu lembro que na época as principais doações feitas para a reconstrução do Museu Nacional tinham vindo de museus de fora, que sabiam da importância desse patrimônio no Brasil e doaram externamente. Mas de dentro houve muito pouco, assim, né? Então, que triste é um país onde a gente vê no Twitter gente defendendo a estátua de um escravocrata ou um filme extremamente problemático, com passagens de racismo, e o seu patrimônio aqui não dá a menor importância, né? Não liga, né? O quão complicado é isso, né? Exato. Eu acho que com essa reflexão a gente termina o nosso programa de hoje. Isso e nos aí. vemos daqui a algumas semanas, repercutindo aí novas notícias. Matheus, muito obrigado de novo. Valeu. E a gente se vê. Isso aí. E a gente se vê numa próxima, pessoal. Falou. Tchau, tchau. Tchau.